vai ser o que, Loyola? O meu próximo tópico serão os conceitos básicos da cinemática. Vamos lá. Então, gente, primeiramente, antes de você iniciar qualquer ciência, é necessário você saber os conceitos fundamentais, os conceitos básicos. A física, ela também tem os seus conceitos básicos, né? Então, como eu estou iniciando pela cinemática, eu vou pegar aqui quais são os conceitos básicos da cinemática, beleza? O primeiro conceito básico é o conceito de grandeza física. Professor, o que é uma grandeza física? Filho, grandeza física é qualquer coisa que você pode medir. Você pode medir o tempo? Posso. É uma grandeza física. Você pode medir a altura? Posso. Então, é uma grandeza física. Você pode medir a velocidade? Pode. É uma grandeza física. A massa, o peso. Galera, qualquer coisa que você pode medir é uma grandeza física. Então, eu botei aqui, ó. É tudo aquilo que podemos medir. Exemplo, comprimento, massa, tempo, área, volume, deslocamento, velocidade, aceleração, força, pressão, temperatura. Qualquer coisa que você pode medir é uma grandeza física. Sendo que o que o cara gosta de cobrar na prova é o seguinte: essa grandeza física, ela pode ser escalar ou vetorial. Ele gosta de perguntar sobre isso, gente. Quando uma grandeza é escalar ou quando uma grandeza é vetorial. Galera, uma grandeza física, ela é escalar, o nome escalar, quando você falar em escalar, pense no seguinte: escalar não tem direção e sentido. Quando ele falar em vetorial, é porque tem direção e sentido. Só isso, meu jovem. Vamos lá, quer ver um exemplo? A minha massa, ela é 20 quilogramas. A minha massa é 20 quilogramas. Quando eu falo sobre massa, quando eu falo que a minha massa é 20 quilogramas, eu preciso dizer direção e sentido? Eu preciso falar qual é a direção e sentido? Eu tenho 20 quilogramas na direção norte-sul, sentido para o norte. Não tem lógica, né, gente? O número 20 e a unidade de medida quilograma definem perfeitamente a minha massa sem precisar falar em direção e sentido. Beleza? Vou te dar um outro exemplo. O volume daquele recipiente, ele é de 8 metros cúbicos. Galera, já está perfeitamente definido o volume. Eu não preciso nem de direção nem sentido. 8 metros cúbicos na direção horizontal, sentido para a direita. Não existe isso. O volume é uma grandeza física escalar, porque não necessita de direção e sentido. Agora, olhem a diferença. Olhem a diferença. Eu vou te mostrar aqui uma diferença. Vamos imaginar o seguinte. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Você está, por exemplo, no centro de um deserto. Você está no centro de um deserto, você está com um rádio na mão. Aí alguém fala assim: olha, manda uma mensagem para você pelo rádio. Se você se deslocar 300 quilômetros, você vai achar água. Aí você fala assim: caramba, eu estou no centro de um deserto. Ele mandou eu me deslocar 300 quilômetros. Mas em que direção que eu vou? Para qual sentido? Gente, então, o número 300 e a unidade quilômetros não vai fazer você achar água. O deslocamento, tá? Ele não vai ficar perfeitamente definido com o número 300 e a unidade quilogramas. Se você está aqui e ele manda você se deslocar 300 quilogramas, você pode ir para qualquer direção, para qualquer sentido. Então, a água, digamos que a água esteja aqui. Ele mandou você se deslocar 300 quilômetros. Então, ele vai ter que falar o seguinte, você vai ter que se deslocar 300 quilômetros na direção norte-sul, sentido para o norte.
Beleza? Então ele vai ter que dar a direção, no caso aqui, ó, é uma direção norte-sul, e vai ter que dar o sentido. A água está lá no norte. Então o deslocamento, ele é uma grandeza física vetorial. Por que vetorial? Porque além do número e da unidade de medida, você precisou de direção e sentido. Galera, e as grandezas físicas vetoriais, elas serão representadas por um ente matemático chamado vetor. Então, o vetor é o ente que representa as grandezas físicas vetoriais. Aonde aparecer um vetor, é uma grandeza física vetorial. Então, vai ficar fácil demais. Toda vez que eu te apresentar uma grandeza, e se a essa grandeza tiver associado um vetor, você já sabe que é uma grandeza física vetorial. Quando eu der força lá na frente, você vai ver que força é vetorial, né? Quando eu der quantidade de movimento e impulso, eu vou representar por um vetor, você vai ver que também é vetorial. Quando eu der pressão para você, você vai ver que pressão eu não represento por vetor. Então pressão não é vetorial, é escalar. E por aí vai. Então, ó, na hora da prova, lembre-se, o professor mostrou o vetor, é vetorial. O professor não mostrou o vetor, não é vetorial. Galera, então aí está, né? Aí está, então, coisinha linda, maravilhosa, muito legalzinho, muito tranquilinho, tá? Então, ó, só para encerrar aqui, ó, grandeza física é tudo aquilo que podemos dividir, já vimos, né? Dei os exemplos aqui. As grandezas físicas podem ser classificadas em escalar ou vetorial, não é isso, gente? Então, elas podem ser escalar ou vetorial. Então, vejamos o que vem a ser uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial, já vimos, né? A escalar fica perfeitamente definida por um número e uma unidade de medida, sem a necessidade da noção de direção e sentido. Aí aqui eu tenho vários exemplos: comprimento, massa, tempo, área, volume, temperatura, pressão e etc, né? Galera, e as grandezas físicas vetorial, né? A grandeza física vetorial, além de um número de uma unidade de medida, ela necessita de direção e sentido para ficar perfeitamente definida. Aí eu botei os exemplos, ó. Deslocamento. Deslocamento é vetorial. Eu te mostrei o caso ali do deserto. Velocidade também é vetorial, gente. Lembra? Cinemática vetorial. Velocidade vetorial. Aceleração vetorial. Gente, velocidade, aceleração e deslocamento são grandezas vetoriais. Aí tu fala assim, mas professor, eu aprendi em velocidade escalar média. Bobo! Quando o cara te deu velocidade escalar média, que você vai ver aqui também, na verdade, foi para facilitar a didática da coisa. A velocidade, ela se perguntar na prova, ela é vetorial, ela tem direção e sentido. Sendo que aqui o professor, ele despreza no início a direção e o sentido da velocidade, né? Para facilitar o estudo, para você ter um contato mais tranquilo com a física. Mas, na realidade, a velocidade ela é vetorial, filho. Ela tem direção e sentido. A aceleração é vetorial, tem direção e sentido. O deslocamento é vetorial, tem direção e sentido. Sendo que na cinemática escalar, que é o que nós vamos estudar agora, né? Que estamos estudando, aliás, você despreza a direção e o sentido, e a trate como vetorial, que nem tu é macho, mas vou te tratar como mulherzinha, mas tu é macho, tu é vetorial, pô, mas tá disfarçado, né? Então se perguntar o que tu é vetorial, tu é macho, a velocidade é vetorial, a aceleração é vetorial, o deslocamento é vetorial, mas tá disfarçado como escalarzinho, beleza? Mas é vetorial, beleza? Então, gente, ó, grandezas vetoriais, deslocamento, velocidade, aceleração, força e etc. E aquilo que eu te disse, se eu mostrar o vetor, tu já sabe que é vetorial. As grandezas físicas vetoriais são representadas por um o quê? Por um vetor. Ok, galera?